Eu sou Aderbal Duarte, essa é a live da Bossa, e nós estamos falando especificamente agora do elemento rítmico da Bossa Nova, em particular da condução rítmica dos acordes do acompanhamento, que nós conhecemos carinhosamente como batida da bossa. Vimos que a batida da bossa ela tem origem em padrões rítmicos advindos do samba, que são combinados esteticamente entre si com todos os elementos da música, e que são 4 células principais, né? E essas células principais foram ordenadas segundo características comuns, através das quais João Gilberto entrelaça melodia, harmonia e ritmo. Como se pode perceber, é um projeto estético, né? Vimos também que a célula pode ter um acorde só dentro de uma célula, pode ser subdividida entre 2, 3, até 4 acordes. Então a célula pode vir também parcial, pode ser fragmentada, pode sofrer pequenas mutações. Agora, tudo isso em função de quê? De combinar da melhor forma com a melodia e com todos os outros elementos da música, naturalmente, né? Esteticamente também nós já temos consciência de que a célula é uma grandeza suscetível de variar, cujo valor expressivo depende de suas relações com os elementos antecedentes e consequentes, quer dizer, do que vem atrás e o que vem na frente. Aí você me pergunta, quais esses elementos? Os rítmicos, melódicos, harmônicos, estéticos e formais, né? Vimos alguns exemplos musicais e, a respeito disso, eu faço isso. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Vamos pensar, o que é que eu fiz aqui? Quando eu comecei a música, eu fiz. Depois entrei com a melodia. O que é isso? Isso não é célula nenhuma. O que é? Uma parcial de uma célula. A célula 1 é isso, ó. Né? Quando eu fiz e fiz, peguei um pedaço da célula e fiquei repetindo, ó. Entra a melodia, aí, ó, vou te contar. Quando entrou a melodia, eu comecei a célula 1. Vou te contar. Isso aqui foi célula 2. Na palavra, os olhos já não podem ver. Esse ver já foi célula 4. Ó. Ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, impossível ser feliz sozinho. Então, se eu fiz um fragmento de célula, aonde que eu fiz? Na introdução. O que é introdução? Um elemento formal, né? Está se referindo à forma da música, introdução, parte A, parte B, coda, que é o cauda final, né? Então, quando eu fiz, estou repetindo um fragmento indicando o quê? Que é diferente de eu começar a tocar música se eu fizesse. Vou te contar, os olhos já não podem, não fica tão interessante quanto eu indicar isso aqui, ó. Aqui a célula 2, depois a célula 4. Por que eu escolhi a célula 4? Quando a palavra vem, fala, já não podem ver. Quando fica esse espaço, os olhos já não podem ver. Aí fica um espaço, o violão ocupa esse espaço. Em vez de tentar esticar a voz, os olhos já não podem ver. Isso aí fica feio, né? Esteticamente é um terror. Então o que é que acontece? Eu fiz a célula 1, quando entrou a melodia, célula 2, célula 4, 2 de novo, ó. 1. E agora a célula 4 subdividida em 4 acordes, ó. Célula 2 e fragmento da 2, fragmento e célula 2 e célula 1 no final. O que é que nós podemos observar? Que teve fragmento de célula, célula parcial, célula 1, célula 2, célula 4, agora tudo isso aí acontece como? Com a característica comum à célula, todas as células, que é o impulso rítmico constante que nós já vimos anteriormente, né? Essa história do
polegar, ele toca sempre na semínima do compasso, que o compasso é 2/4, ele toca onde? Na unidade de tempo do compasso. Quer dizer, um impulso rítmico constante na unidade de tempo do compasso é tão essencial a expressão musical quanto a altura e timbre. Quer dizer, é fundamental você manter o polegar. Independente todas essas manobras de célula, o polegar ele tem que continuar no tum. Por quê? Isso é característica do samba. E nós não podemos perder essa característica, né? Mesma coisa se eu faço, ó. O pato vinha cantando alegremente, quando o marreco sorridente veio para entrar também no samba, no samba, no samba. Quando eu fiz o pato, ó, eu fiz esse tchan, tchan, uma interseção rítmica, uma coisa diferente, né? Quer dizer, uma frasezinha diferente, mas eu não tirei o polegar, continua no tum. Nesse impulso rítmico, né? Eu posso colocar o que eu quiser, não posso alterar o impulso rítmico do polegar, senão eu saio do... O João Gilberto dizia o seguinte, esse tum, 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 ele dizia, ó, o nome disso é chão do samba, e se você perder o chão do samba, você perde o caminho de casa, né? Então quando eu penso, mesmo nessa parte, ó, na beira da lagoa foram ensaiar para começar continua marcando aqui. Aconteça o que acontecer na música, esse polegar não pode sair do lugar. Até se eu quiser colocar mais coisa na música, né, que no disco de João faz, foram ensaiar para começar, o tico-tico no fubá. Aí vem uma flauta e um piano faz piruritirum, tim, tum, tum. Bom, se eu quisesse incorporar isso aqui, o que é que acontece? Na beira da lagoa foram ensaiar para começar, o tico-tico no fubá. Essas presepadas aqui, eu não tirei o polegar do impulso rítmico constante. Quer dizer, é estrutural esse tum, tum, tum. E não pode ser antecipado, você não pode fazer tum, tum, não, isso não existe não, sempre é na cabeça do tempo, né? E se você me perguntar, olha, esse impulso rítmico constante, ele é tão estrutural, tão fundamental, que eu posso até trocar o compasso, não tocar no compasso 2/4, que a bossa nova nós sabemos que é compasso binário, que é compasso 2/4. Então o que é que acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo, talvez um que a música nossa é toda binária, né? E no resto do mundo é tudo quaternário. O compasso comum, o que eu estou falando, lógico. Então, se eu fosse tocar uma música num compasso, por exemplo, alternado, ou então num compasso 5/4, como é que eu marcaria esse 5 para ficar mais fácil da gente entender? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Aí o que é que eu vou fazer com o impulso rítmico constante? Continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. Tum, 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 porque isso é do samba. Então eu fiz um arranjo de uma música que é muito conhecida de todo mundo, de todos nós, né? E eu coloquei essa música num compasso 5/4, ficou muito interessante, mas eu consegui fazer a bossa nova por quê? Porque eu não perdi o impulso rítmico constante. E essa é estrutural. Quando eu fiz se eu fosse solar, eu manteria a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com o polegar. Eu faria a gente vê o quê? Que esse impulso rítmico constante é essencial à expressão musical. Não pode ser negligenciado de forma nenhuma. E ele é estrutural e é do samba. Ele é característico do samba, é da nossa tradição musical. E aí, como dizia o alemão Gustav Mahler, né, o rei da sinfonia,
Respeito à tradição é preservar as chamas e não idolatrar as cinzas, né? Então nós temos que preservar as chamas, e o samba tem isso, é uma característica dele. Mesmo quando se eu fosse tocar uma música, por exemplo, quando eu toco isso aqui, ó, se você disser que eu desafino amor, nesses dois primeiros acordes, meu polegar tocou 4 vezes aqui nesse acorde de Mi com sétima maior e tocou 4 vezes aqui. Foi isso que ele fez. Vou repetir, ó. Se você disser que eu desafino amor, né? Isso é fundamental. 4 lá e 4 aqui. Ah, mas na hora que eu faço um solo para essa música, eu harmonizei toda a melodia, botei muito mais acordes. Eu harmonizei, tem 8 acordes. Azar meu, eu vou ter que colocar o toque do mesmo jeito. Eu vou ter que tocar 4 acordes, 4 vezes o polegar aqui e 4 vezes cá. Não importa quantos acordes vai ter na música, como se eu fizesse. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Posso apenas o que Deus me deu. Eu mesmo mentindo devo argumentar. E se a bossa nova isso é muito natural, o que você não sabe nem sequer pressente. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelando-se sua enorme gratidão. Você com sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito, bate calado. Que no peito do desafinado, dentro do coração, um pouquinho brilhante. O que é que você percebeu? A mesma coisa, a mesma quantidade de baixos que eu toco aqui, quando eu estou cantando e me acompanhando, eu vou fazer isso quando eu solar música. Se não, eu vou perder o caminho de casa. Eu vou acrescentar na bossa nova elementos que não tem na bossa nova. Então foi uma coisa que no estudo eu procurei humanizar o máximo possível do solo, quer dizer, aproximar mais do popular o mais que pudesse, como se eu estivesse cantando. A ideia é essa, né? Aí você fala, mas eu vi você tocando na Garota de Ipanema no início desse vídeo, e que você não fazia esse negócio do polegar, não. O polegar repetia várias vezes, eu toquei assim. Tem muito mais polegar, não tem? Tem, mas eu pensei como. O que é que tem a ver isso com o João Gilberto? Tudo, tudo. Baden-Powell disse uma coisa muito interessante. Antes de João Gilberto, o polegar da gente tocava onde queria. Depois de João Gilberto, ele tem o lugar dele. Então, quando eu faço, o polegar está fazendo uma frase, ele está complementando uma frase. Ele não está só tocando a cabeça do tempo. Isso é uma célula rítmica. Assim como eu tenho uma célula rítmica dessa aqui, não é uma célula rítmica, isso aqui também é, ó. Aí só faço colocar os acordes da melodia, né? Eu tenho toda a liberdade do mundo de criar qualquer célula, conquanto que eu
parta do mesmo princípio que as outras células. Quer dizer, eu tenho o quê? Taca-disquetum, taca-disquetum. Isso aqui o que é? Ó. Célula, só que ela tem 4 compassos em vez de 2, tem 4 compassos. O polegar repete várias vezes, mas é o mesmo princípio, né? O mesmo princípio. Eu tenho uma célula rítmica que eu posso adaptar as condições da minha música ao fraseado da música que me interessa. Então eu uso isso aqui, eu vou tocar Garota de Ipanema, a introdução eu faço. Para a gente perceber que o elemento rítmico na bossa nova, no violão bossa nova, ele é estrutural. Não existe assim, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem é a mais importante das 3? Todas as 3 são importantes, não existe uma mais, outra menos. Então, João Gilberto pensou assim também. Na música nós temos o quê? Melodia, harmonia e ritmo. Os 3 são estruturais. E você vê mesmo que esse violão, esse tipo de conceito de tocar esse violão, se você não pensar no elemento rítmico, com o mesmo rigor estético que você tem com a melodia, com a harmonia, não vai funcionar direito, né? Agora, o estudo disso, esse vídeo nosso, essa demonstração nossa aqui, nessa live nossa, é para mostrar o quê? É uma vitrine sobre a bossa nova e nós falamos primeiramente sobre o elemento rítmico. Por que eu comecei com o elemento rítmico? Como dizia na linguagem de Mário de Andrade, né? A principal característica distintiva da bossa nova é o elemento rítmico, né? E por isso que foi a primeira coisa falada sobre isso, né? Que é o elemento rítmico. Como é que ele é inserido dentro do conceito, né? Do arranjo de tudo? Ele é fundamental, ele é estrutural. Agora, o estudo disso tem que ser como? Lembra daquela frase do Churchill, né? Das palavras as mais simples, das mais simples as menores. Então nós vamos começar, o estudo disso deve ser com as células rítmicas mais simples, com as combinações mais simples. E para você fazer esse estudo, você ter uma ideia disso, nós temos já no YouTube vários vídeos falando sobre a bossa nova, que já vem há muito tempo sendo colocado no YouTube. Tem até uma série chamada Os Segredos do Violão Bossa Nova, e tem uma coisa mais nova que é Clique Bossa Nova. São uma série de 35 vídeos, onde é mostrado, né, toda essa coisa, mas você precisa entender uma coisa, que tem muito elemento que depende de treino, depende de estudo, né? E nós vamos ter sim, se você quiser, você pode também se inscrever em nosso canal e participar das aulas, né, que vai ter aula sobre isso. Então, nas aulas eu vou fazer o quê? Esses exemplos musicais que nós vamos, um pedaço deles nas aulas, você vai ver o exemplo inteiro. Se você quiser ter acesso à partitura também, você pode ter acesso à partitura. E tudo isso por um preço bem razoável, bem módico, bem simples. O que importa é que a gente tenha acesso a todas essas coisas, essas soluções bem-sucedidas apresentadas por João Gilberto na questão do ritmo da bossa nova, foi ele que trouxe isso. Olha, é um luxo, é como diz o texto, né? Que a sonoridade do nylon das cordas reverberando no pinho, ele está falando do violão acústico tocando bossa nova, né? Especialmente no balanço do samba, é a própria voz do Brasil, e que em pouquíssimo tempo projetou um celeiro de músicos tão geniais que transformaram até o jazz o mais vanguardista dos gêneros musicais. Então você está convidado a se inscrever no nosso canal, a participar dessas lives, e não só isso, você também participar dos cursos, eles vão ser super acessíveis, isso aí você vai ver partitura, documentos sobre isso, vai ser uma coisa bem mostrada. O que importa é que nós vamos partir do seguinte pensamento: vale a pena a gente estudar a bossa nova. É um projeto estético que o João fez para o Brasil, né? Voz e violão, projeto estético para voz e violão, que parte dos elementos rítmicos do samba. Então, voz todo mundo tem, nós já trazemos conosco, né? O samba o estilo musical, está na alma de todos os brasileiros, e é o estilo musical mais adorado por todos nós, não tem a menor dúvida. E o violão é o instrumento mais popular do Brasil, está em todos os cantos onde a alma canta. Então é um projeto estético super acessível,
Só depende de quê? De estudo, e a nossa proposta é essa, passar informação para você.